Boa noite a todos. Que a paz de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco. Sejam todos bem-vindos às preces e radiações desta noite. Aqui vão alguns recados sobre os trabalhos da semana. Temos às sextas-feiras, às 19 horas, a doutrinária, híbrido. Estudo do Evangelho aos domingos, às 10 horas, híbrido. E evangelização das 9 horas e 30 minutos até as 11 horas e 30 minutos presencial. O funcionamento da SEAC será aberta das 9 às 18 horas, funcionando a farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e SEAF. Horário dos passes, entre outros, no site e nas redes. Mantenhamos os pensamentos elevados e muita atenção nas preces. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão e mestre amigo. Gratidão por mais este momento que podemos nos reunir, a fim de levar a muitas pessoas conforto, paz, harmonia. Obrigada, Senhor, por mais este momento. E em nome de Deus e de Jesus, com a ajuda dos nossos mentores espirituais deste trabalho, damos os mesmos por iniciados. Que assim seja. Vamos passar a palavra ao nosso trabalhador da nossa casa, que irá fazer a nossa página evangélica, Luiz de Fenteller. Contigo, Luiz. Oi. Boa noite, irmãos e irmãs. É com grande satisfação que estamos aqui, trabalhando, refletindo, estudando um pouco, né? E aproveitando, tirando o máximo desse momento das preces e radiações. Um trabalho tão importante, onde verificamos, né, o quanto nós recebemos nesse momento, quando envolvemos, né, nossos familiares, nossos entes queridos, e também nossos amigos e todos aqueles que necessitam de ajuda. Na noite de hoje, estamos estudando Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Kardec, o item 172, Ante o Cristo Libertador. E nos fala Jesus por João: eu sou a porta. Jesus, João capítulo 10, versículo 7. E Jesus já, de saída, já diz: eu sou a porta. Ou seja, né, a porta é para a gente adentrar. E ele é a porta, ou seja, ele é o caminho. Ele é que vai nos encaminhar para as boas aventuranças. Ele criou, né, Deus criou, né, uma porta, e através de Jesus, quando esteve aqui, nos mostrou esse caminho. Como nós vamos seguir. E é através da porta segura de Jesus que nós vamos atingir a perfeição relativa. Mas na maioria das vezes a gente não segue essa porta. A gente não adentra ela porque ela é muito estreita, apertada, difícil, devido às nossas paixões inferiores, como o ódio, o egoísmo, a vaidade, o poder. Todas as paixões inferiores nos levam a buscar uma outra porta, que seria a porta larga, de fácil, né, ultrapassagem, onde vamos buscar lá os nossos prazeres imediatos, aquilo que mais nos chama a atenção. E nos fala assim, Emmanuel: segundo os lexos são um conjunto de palavras, né, de uma determinada língua, no caso específico, nossa língua portuguesa. A palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. No momento que nós entrarmos, né, nessa porta, né, nós vamos encontrar, se for de Jesus, dependendo das nossas escolhas,
se queremos ter um pouco mais de trabalho, ou seja, que trabalhos seriam esses? A nossa reforma íntima, onde nós já trazemos de anos e anos, né? Aquilo que nós criamos para nós mesmos, as dificuldades que nós criamos, né? Nossos vícios antigos, né? Então fica difícil, muitas vezes, para a gente conseguir nos desprendermos desses vícios antigos para ultrapassar a porta estreita, porque estamos carregados, estamos cheios, né? Então nós temos que fazer uma depuração para podermos, através da reforma íntima, adentrar pela porta estreita. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dando entradas sem oferecerem saída. E é justamente, né, quando nós entramos nessas portas largas, que contém o egoísmo, o orgulho, vaidade, todas as paixões inferiores, a indiferença, o poder, né, nós temos uma grande dificuldade de sair depois lá de dentro. Muitas vezes precisamos, né, de outras reencarnações para podermos, a partir daí, começar a caminhada novamente. Algumas delas são aviadamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. E a gente vê até uma briga, isso aí é uma constância dentro da nossa sociedade, desde que o mundo é mundo, né, civilizatório, né, nós vemos as pessoas matando, roubando, criticando, fazendo uma série de questões, né, buscando, almejando o seu poder, chegar lá em cima, no topo, mesmo que tenha que pisar por cima de outros. Então, muitas vezes, nós acabamos caindo, né, nessas portas largas, e para sairmos é muito difícil. Inclusive, e nós somos construtores dessa porta, né? Deus jamais criou ela e Jesus muito menos, né? Nós que construímos essas portas largas, esses espaços. Tanto que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados aflitos, no item 4, causas atuais das aflições. Para ver como nós construímos essas portas largas constantemente no nosso dia a dia. Remontam-se às origens dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Ou seja, nós construímos, elaboramos essas portas largas, né, dentro da nossa mente, e ali nos fixamos e vamos em busca daquilo que nós desejamos, mesmo que elas vão trazer problemas mais adiante para nós. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos homens quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas isenções e funestas disputas se teriam evitado, com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Ou seja, né, aqui estão elencados, o Evangelho traz mais, né, frases, né, que mostram o quanto nós somos construtores dessa porta larga, né, está ali. O que nós devemos fazer com isso? Justamente, né, nós temos Jesus, o nosso grande exemplo, para seguir os seus passos, onde nós vamos construir dentro de nós, não essas paixões inferiores, vamos depurá-la através do amor, da caridade, da fraternidade, onde aos poucos nós vamos desenvolvendo em nós essa fé, essa esperança, do qual, através da nossa modificação, da nossa reforma íntima, nós conseguimos vencer a nós mesmos, conseguimos nos negar a entrar nessa porta larga, onde nós somos sabedores que ela nos trazem prejuízo. Vamos continuar remando no mesmo lugar, onde já remávamos
em vidas anteriores. Porque ainda trazemos muito forte, muito arraigado esses prazeres, essas paixões. É difícil, sim, é muito difícil. Mas quando nós estamos convictos da nossa fé, convictos que sabemos que a vida continua, da pluralidade dos mundos, da reencarnação, e que Deus e Jesus, através dos bons espíritos, nos auxiliam diariamente ao nosso lado, torcendo, vibrando, nos orientando de toda forma, para que possamos seguir pela porta estreita. Seguir Jesus, que é muito difícil, nós sabemos, mas já temos condições porque temos o entendimento. E não estamos desamparados. Por mais bobagem que nós fazemos no nosso dia a dia, por mais bobagem que fizemos em momentos anteriores, nós estamos sempre ali, recebendo uma ajuda. E através da oração, da prece, nós conseguimos sintonizar com esses bons espíritos, com nossos guias, que nos ajudam a vencer esses momentos difíceis, a nos conduzirem, a nos mostrarem o caminho da porta estreita. E na sequência, voltando para o Emmanuel, o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. É a nossa diretriz. Aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana. Porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Irmãs e irmãos, a nossa libertação, nossos grilhões lá do passado, de vidas anteriores, e dos quais ainda arrastamos ainda nessa vida. Só tem um caminho, só tem uma porta. A porta estreita. A porta do amor, da compaixão, da indulgência, da misericórdia. Da porta onde nós nos colocamos no lugar do outro. E passamos a compreender que todos têm seu momento. O momento de dar o primeiro passo para ultrapassar essa porta estreita. E nós, como os filhos de um único Pai, como irmãos e irmãs, temos a obrigação de auxiliar todos os outros irmãos, assim como nós somos auxiliados diariamente, de mãos dadas, unidos, abraçados, indiferente do credo, das cores políticas, indiferente de nada. Nós temos que abraçar uns aos outros, para podermos adentrar nessa porta estreita, para chegarmos juntos, porque todos nós, na maioria, começamos juntos. Se estamos aqui é porque estamos no mesmo nível. E se estamos no mesmo nível, vamos continuar abraçando, estendendo a mão para os irmãos e irmãs que estão um passo atrás de nós, assim como aqueles que estão na nossa frente nos alcançam a mão diariamente. Que possamos ultrapassar a porta estreita, de cabeça erguida, sabedores daquilo que nós temos condições e, principalmente, que nunca estamos sozinhos. Uma boa noite aos irmãos e às irmãs, paz e luz a todos. Que assim seja. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim delas, aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus,
doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a tua bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te
que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens.
todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre! Não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.